O que é Smile? Uma droga? Um vírus? Talvez. Um analog horror falando sobre o Smile, que deixa o seu sujeito em loucura. Hoje iremos falar sobre The Smiles Tapes. Então, hoje iremos falar sobre The Smiles Tapes, ou As Fitas do Sorriso, que é um analog horror, onde fala sobre um vírus, uma doença que deixa a pessoa com, digamos, um sorriso contorcido. Mas enfim, bora pro vídeo. Ei, fala galera, e hoje estamos começando o vídeo, eu sou o Protogen00, e hoje iremos falar sobre The Smiles Tapes, que é uma creepypasta, eu acho, criada por Patorico. Então, gente, ó, deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, roda a vinheta e vamos lá. Quando a gente inicia o vídeo, uma tela preta junto com um texto escrito announcement ou anúncio em português e uma voz bem grossa começa a falar de fundo. Depois ele fala sobre uma droga que é chamada de Smile. Ele avisa para ficar longe de qualquer pessoa que seja suspeita de ter usado essa droga. Ele também diz que nos últimos meses mais de 500 pessoas morreram por causa dessa droga e que a droga está ainda sob investigação, entre aspas. Not been scientifically investigated. Os efeitos visíveis dessa droga é 1. Mania, 2. Lover, que significa risada, e violence, ou violência. E com isso, uma foto de uma pessoa com o sorriso distorcido, que é impossível de ser expressado normalmente, aparece. E com isso, a voz fala: How do you ensure your safety outside? Ou como você garante sua segurança do lado de fora. Então, eles ficam por becos ou em lugares escuros. Se você escutar alguma gargalhada alta e provavelmente também, às vezes, meio que deformada, corra o mais rápido possível. Ele também fala para evitar contato visual com o sujeito contaminado. Se o sujeito notar sua presença, ele ficará te persuadindo. Não tente interagir. Uma pausa abrupta ocorre e com isso outra gravação ocorre. Aparece uma tela preta e com o título na parte superior da tela, escrito Smile Investigation Journal Issue Number 1, ou Jornal de Investigação do Sorriso, edição número 1. Aparece outro texto escrito Initial Observation, ou Observação Inicial. Aparece outro texto falando sobre a droga Smile. Nele diz que a substância é feita de esporos por espécies desconhecidas de fungos e que o risco acidental de ingestão é muito alto. Depois disso, aparecem 2 pessoas na tela com os nomes paciente 1 e 2. Eles foram levados para a sala de emergência no mesmo dia. Então, talvez isso signifique que esses dois foram contaminados pela substância. Aparece outro texto escrito: eles estavam se queixando de severas dores de cabeça e de câimbras no rosto. Nenhum dos medicamentos ajudou. Então isso significa que nenhum remédio ajudou. Eles foram levados para o laboratório para observação e, como diz no texto, eles foram levados para serem observados porque eles foram contaminados. Depois disso aparece outro texto, é escrito estágio 1 ou Stage 1 Week 1, ou seja, estágio 1 semana 1 ou primeira semana. Então aparece essa imagem. O sorriso ainda não está muito deformado, mas já parece um pouco perturbador. Um texto aparece escrito Patients begin to smile with some resistance, ou seja, os pacientes estão começando a sorrir, mas com alguma resistência, como se essas câimbras ocorressem de forma involuntária. O texto fala que eles têm alguma resistência, ou seja, que eles não querem realmente sorrir. Aparece outro texto escrito Patient suffers meningitis before subsiding within 2 days. Ou seja, pacientes sofrem meningite antes de desaparecer dentro de 2 dias. Patients remain sane.
que para o português fica pacientes permanecem são. Ou seja, ele não está totalmente contaminado ainda. O estágio 2, semana 2. Já percebemos que os sorrisos já viraram algo impossível de ser feito naturalmente e ficando ainda mais perturbador. Devido às câimbras, estão se esticando de forma não natural. Um texto aparece em cima escrito: qualquer resistência foi subjugada pelo fungo. Então esse fungo já contaminou ainda mais o corpo do indivíduo. Rostos começam a se contorcer para um sorriso largo, e é exatamente isso que nós estamos vendo. O comportamento do paciente torna-se predatório. Isso provavelmente deve ser relacionado ao fungo de alguma forma? Provavelmente sim. Com isso, um áudio de uma risada maníaca, entre aspas, toca de fundo. Eu irei deixar o áudio reproduzir para vocês ouvirem. Outro texto aparece dizendo: os pacientes foram então trancados em um quarto, provavelmente da mania que o fungo trouxe a eles, e isso fez com que o comportamento deles começasse a ser predatório. Estágio 3, semana 4. Devido às constantes câimbras e à espalhação do fungo, seus rostos ficaram desfigurados, entre aspas. E depois disso, um texto aparece e isso meio que confirma o que eu falei. O fungo danificou permanentemente o tecido facial. Um texto aparece falando, deixando um rosto severamente contorcido. Um som alto surge do nada. Outro texto aparece falando: apesar da extensa lesão nervosa, que foi provavelmente causada pelas câimbras constantes e do sorriso bem alargado e contorcido, os músculos fundidos mantêm sua expressão. Se algum dia os pacientes se recuperarem, um transplante de rosto é necessário para a reintegração. E também cordas vocais pararam de funcionar devido à tensão extrema. O comportamento do paciente e as funções motoras começaram a declinar. E por último, aparece um texto escrito para a parte superior desta fase. Um som agudo toca e com isso chegamos à última fase. Estágio 4, semana 5. Onde um dos pacientes veio a falecer devido à contaminação. E o último que sobrou acabou ficando quase que irreconhecível. Senescência rápida visível no paciente. O paciente perdeu completamente a semelhança com o eu passado. E também diz que ele já está em um estado avançado de Alzheimer. Depois outro texto aparece dizendo: o paciente faleceu 6 semanas após sua admissão. Então o que concluímos depois de tudo isso? Smiles pode ser um vírus que infecta através de esporos, ou seja, é muito fácil de ser contaminado pelo vírus Smile. Então, gente, eu não adicionei mais nada aqui porque já está cansativo demais de produzir o roteiro. Então, o primeiro episódio ficará dividido em 2 partes. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falou!